E se eu te dissesse que aquilo que você faz por amor pode ser exatamente o que faz ele te esquecer? E se fosse justamente o seu instinto de se doar, de ser compreensiva, de mostrar o quanto ele importa, que silenciosamente apaga o desejo dele por você? Há coisas que uma mulher faz, ou pensa estar fazendo por amor, que para o inconsciente masculino soam como sinais de fraqueza, como pequenas mortes simbólicas da atração. Você acha que está se aproximando, mas está se dissolvendo, e ele sente. Ele não saberá explicar, mas começará a se afastar como quem escapa de um cheiro que já não reconhece como vida. A mente do homem não funciona à luz da razão. Ela se move em labirintos. E nesses labirintos, a figura feminina pode se tornar santa ou sombra. O que diferencia as duas? Pequenos gestos, pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que ferem um código ancestral dentro dele. Você quer ser a mulher que ele respeita, deseja e teme perder? Ou quer ser aquela que ele olha com ternura antes de partir? Há uma linha tênue entre o cuidado e a submissão, entre a entrega e o apagamento. E a maioria das mulheres só percebe isso quando já está do lado errado da memória dele. Você já notou que algumas mulheres, mesmo fazendo tudo certo, são esquecidas com facilidade, enquanto outras, cheias de imperfeições, continuam assombrando o pensamento de um homem por anos? Isso não é acaso. Isso é psicodinâmica. O desejo não responde à lógica. Ele responde ao inconsciente. E no meio inconsciente, certas atitudes femininas funcionam como antídotos contra a paixão. Elas apagam o brilho, anulam o mistério, castram o impulso masculino de conquista e provocação. Sem perceber, você pode estar tirando dele exatamente aquilo que o fazia te enxergar com olhos famintos. Não se trata de manipular, mas de compreender as forças invisíveis que regem o comportamento afetivo. Aquilo que Freud chamaria de economia libidinal. Toda energia tem um custo, e quando você entrega demais, cedo, demais sem que ele tenha investido nada, o psiquismo dele registra uma dívida que não sente vontade de pagar. Ele se sente pleno sem esforço, saciado sem merecimento. E nada é mais fatal para o desejo de um homem do que aquilo que é dado sem que ele tenha precisado lutar. O amor precisa de tensão. Sem ela, vira conforto. E conforto é o primeiro passo para o esquecimento. Há 7 comportamentos femininos, sutis, quase invisíveis, que atuam como venenos lentos na mente de um homem. 7 ações, que parecem inofensivas, até carinhosas, mas que em silêncio destroem a figura simbólica da mulher desejável. E não saber quais são é como brincar com pólvora emocional. O que você está prestes a descobrir não é apenas um manual de atração. É uma jornada pelo subterrâneo da psique masculina, onde o desejo nasce, cresce e morre. Mas atenção! Só quem assiste até o fim encontra o espelho que revela o próprio erro e o poder de nunca mais repeti-lo. Você já se perguntou por quê? Mesmo se, entregando inteira, ele parece cada vez mais distante. Há algo de profundamente cruel e, ao mesmo tempo, previsível nesse padrão. Quando uma mulher oferece tudo de si antes mesmo que ele tenha pedido, ela não está sendo generosa. Está, sem perceber, se apagando. Não é o gesto em si que mata o desejo. É o momento em que ele acontece. O inconsciente masculino não valoriza aquilo que não exigiu esforço, porque, no fundo, o que o homem deseja é a mulher que ainda não possui totalmente. Aquela que, mesmo estando ali, ainda preserva algo que ele não consegue tocar. Há uma lógica antiga, primitiva, pulsando por trás dos afetos. Freud chamaria isso de pulsão. Aquilo que nos move mesmo quando pensamos estar no controle. E quando a mulher se antecipa a cada movimento, quando tenta resolver tudo, compreender tudo, acolher tudo, ela interrompe esse fluxo. Ela impede que o homem se perceba em falta. E o desejo nasce da falta. É a ausência que o enlouquece, não a presença constante. A presença que não oferece resistência
transforma-se aos poucos em pano de fundo. E tudo o que é fundo deixa de ser foco. Você pode ter aprendido que o amor se prova pela entrega. Mas o desejo masculino não responde à pedagogia do cuidado. Ele se alimenta de tensão, de contraste, de leve imprevisibilidade. Quando você o antecipa, quando tenta ser perfeita, quando neutraliza o risco, você também neutraliza o instinto dele. Ele precisa tropeçar em você, não caminhar tranquilamente. Precisa te perder algumas vezes, ainda que em pensamento, para que o reencontro seja arrebatador. Só há beleza no reencontro quando existe o risco real de ausência. E se ele nunca sentiu que podia te perder, ele jamais sentirá que te encontrou. É nessa ilusão de controle que muitas mulheres naufragam. Tentando garantir presença, acabam anulando o mistério. Tentando ser indispensáveis, tornam-se previsíveis. O homem não foge de quem o ama, foge de quem o prende. E muitas vezes, o que o prende não são grilhões visíveis, mas os invisíveis laços da entrega prematura. Um gesto afetuoso na hora errada é mais devastador que o silêncio, porque o gesto pode ser lido como carência, e a carência, na lente do inconsciente, não desperta desejo, desperta culpa, incômodo, fuga. O desejo masculino é um animal arisco. Ele se assusta com o excesso de cuidado, com o excesso de palavras, com o excesso de certezas. O que o prende é o enigma. O que o atrai é o não saber. O erro está em achar que você precisa se revelar inteira para ser amada. Mas o amor não nasce do excesso de luz, ele nasce da sombra. É naquilo que ele ainda não compreende sobre você que mora a obsessão. E se você expõe tudo, não resta mais nada para ele buscar. A busca é o que o mantém interessado. A busca é o que o mantém humano. Então, antes de perguntar o que ele quer, pergunte-se o que você está entregando demais. O que, dentro de você, acredita que precisa se provar para não ser esquecida? O que em sua história te ensinou que só seria amada se fosse útil, compreensiva, sempre disponível? Não é sobre ele, nunca foi. É sobre a imagem que você carrega de si mesma. É essa imagem que o espelho do desejo masculino reflete e distorce. E se você não tiver consciência disso, continuará se doando para homens que só aprenderam a consumir e nunca a permanecer. Há uma dor silenciosa que percorre muitas mulheres. A sensação de que, quanto mais se mostram presentes, mais rapidamente desaparecem dos olhos dele. Como se sua existência se tornasse transparente justamente no instante em que se torna totalmente acessível. Mas isso não é ingratidão, é estrutura psíquica. O inconsciente masculino não lida bem com aquilo que não precisa conquistar. A mulher que se doa por inteiro, antes que ele tenha cavado o próprio desejo por ela, fere, sem saber, o orgulho arcaico que habita o fundo de cada homem. Esse orgulho não é racional, é instintivo. Ele precisa sentir que ela o desafia, que ela pode ir embora. E aqui começa o paradoxo. O amor pede entrega, mas o desejo exige distância. E toda mulher que tenta manter os dois na mesma frequência sente esse abismo, porque enquanto ela busca segurança emocional, ele busca intensidade simbólica. E quando essa intensidade se esgota, quando ela já não causa nenhuma surpresa, nenhuma provocação, nenhum silêncio inquietante, ele começa a murchar por dentro. Não porque ela seja menos, mas porque ele já se sente demais. O desejo não sobrevive no excesso. Ele precisa de insatisfação. Precisa de algo que ainda falte. Quantas vezes você se viu tentando se adaptar, diminuir suas vontades, esconder sua dor só para que ele não se afastasse? Quantas vezes ignorou sua intuição só para manter o clima leve? Essa mulher que você se obrigou a ser, compreensiva, sorridente, paciente, talvez nunca tenha sido você. Mas foi essa versão que ele aprendeu a tolerar, até se cansar. E então, ele vai embora, como se a culpa fosse do tempo, como se fosse natural. Mas o que se quebrou ali foi algo mais profundo, o espelho do respeito. Porque quando você silencia sua própria alma para ser aceita,
O que ele escuta não é amor, é fraqueza. A atração nasce quando duas potências se encontram, não quando uma delas se dobra. Você foi ensinada a acreditar que agradar é o caminho mais seguro para ser amada. Mas, na verdade, o homem não se liga à mulher que agrada, ele se vincula à mulher que o atravessa. Aquela que, mesmo quando o deseja, ainda carrega uma centelha de autonomia nos olhos. Aquela que não teme a própria ausência. Porque é isso que o desarma, o risco real de te perder. E se ele sente que você não tem mais para onde ir, ele também sente que não precisa mais ficar. Essa é a armadilha do amor mal compreendido. Acreditar que quanto mais se der, mais se receberá. Mas o masculino, nesse aspecto, é um campo delicado. Ele só valoriza aquilo que o desestabiliza levemente. Aquilo que o tira de um lugar de controle. O mistério, a dúvida, o não saber, exatamente o que você fará a seguir. Tudo isso o mantém vivo dentro da relação. Não se trata de joguinhos. Trata-se de energia psíquica, de manter acesa a chama do desconhecido. Porque o que é totalmente conhecido já está, de certa forma, morto. Então pare, olhe para trás. Veja quantas vezes você se anulou em nome de algo que nunca foi seu. Quantos sim disse quando o seu corpo gritava não. Quantos gestos deu esperando receber em troca a algo que nunca veio. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. Mas você não veio ao mundo para mendigar atenção. Veio para ser escolhida por inteiro, inclusive nas suas recusas, nas suas pausas, na sua ausência. O homem certo não é aquele que exige tudo de você. É aquele que treme diante da possibilidade de te perder. Talvez o que mais fira uma mulher não seja ser esquecida, mas perceber que foi esquecida justamente por ter amado demais. Como suportar o paradoxo de que a doação pode matar o desejo? Freud diria que o amor, quando não atravessa a zona do interdito, tende a ser absorvido pelo narcisismo do outro. E é isso que acontece quando você entrega tudo antes da hora. Você não é mais uma presença, você vira extensão. Ele já não te vê como algo fora dele, mas como algo que está ali para servi-lo emocionalmente. E aquilo que se torna garantido perde o valor simbólico. A tragédia da entrega precoce é essa. Você deixa de ser escolha e passa a ser certeza. E o desejo morre na certeza. Existe um terror silencioso que poucos homens admitem. O medo de ser engolido pela expectativa feminina. Quando você espera que ele devolva tudo o que você deu, ele se sente coagido. E o desejo não sobrevive onde há obrigação. Se você sorri esperando gratidão, se acaricia esperando reciprocidade, se espera gestos iguais aos seus, você estará sempre frustrada. Porque o masculino responde à liberdade, não à cobrança. E quando sua entrega vira exigência disfarçada, ele sente, mesmo sem entender, que está sendo sufocado. E o homem sufocado se retrai, se fecha, desaparece. Às vezes não porque queira, mas porque não sabe como ficar. O desejo masculino precisa respirar, precisa de espaço para projetar, fantasiar, duvidar, imaginar. Quando você se mostra inteira, transparente, previsível, ele não encontra mais nenhum lugar onde a fantasia possa habitar. E sem fantasia, não há eros. É duro aceitar isso, mas o homem se conecta ao mistério. A mulher que carrega algo que ele nunca entende completamente. Ele pode até amar a estabilidade, mas é o enigma que o mantém aceso. É o silêncio dela, a pausa dela, o olhar que não entrega tudo, que o prende de verdade. E muitas vezes, o erro é tentar explicar demais, falar demais, dar demais. Você já parou para pensar que a mulher que ele mais lembra não é a que se doou por completo, mas a que partiu no auge da tensão? Que há mulheres que vivem na mente dos homens não porque foram doces, mas porque foram intensas, imperfeitas, imprevisíveis. Isso não é jogo, é estrutura psíquica. Ele precisa sentir que não te possui, que há algo em você que escapa, algo que nem ele nem ninguém pode controlar, e esse algo é o que te faz única,
O que te torna inesquecível é o que permanece quando o corpo vai embora, o que pulsa mesmo no silêncio. Não se trata de ser fria, trata-se de ser inteira, de não precisar implorar com gestos para ser vista, de não tentar comprar permanência com entrega excessiva. A mulher que sabe o próprio valor não se desespera diante do afastamento. Ela observa, ela permite, porque sabe que quem precisa de proximidade forçada já está emocionalmente perdido, e ela não se arrasta, ela não se dilui, porque entende que seu mistério é mais poderoso que sua presença constante. Ela não alimenta o ego dele, ela convoca a alma, e a alma não atende a chamadas óbvias. A alma vem quando sente que pode se perder. E talvez essa seja a chave de tudo, permitir que ele sinta sua falta, que ele se perca um pouco dentro do próprio silêncio, que sinta o gosto da ausência e perceba que nada mais tem o mesmo sabor. Só assim ele volta diferente, se voltar. Porque o homem que não teme te perder, nunca te teve de verdade, e o amor real começa onde termina o medo de ficar só. Quando o vínculo nasce do desejo e não da carência. Quando duas potências se escolhem, não porque precisam, mas porque não conseguem mais não se ver. Há algo de profundamente ancestral no modo como um homem percebe e reage à energia feminina. Antes mesmo de entender o que sente, ele já está registrando em silêncio quem você representa. Não pelo que você diz, mas pelo que você permite. E é aí que tantas mulheres, querendo ser amadas, acabam sendo apenas aceitas. Há uma diferença brutal entre ser escolhida por impacto e ser tolerada por conveniência. E essa diferença mora nos detalhes, no tom de voz que pede sem pedir, no olhar que espera sem cobrar, no gesto que oferece o que ele ainda não mereceu. Quando você cruza essa linha, ele não entende que você o ama. Ele entende que pode tomar sem esforço. E aquilo que é tomado sem esforço não é protegido. Quantas vezes você acreditou que bastava amar para ser mantida? Que o amor seria suficiente para que ele te desejasse todos os dias? Mas o amor, quando não exige retorno, vira conforto. E o conforto, para o masculino não amadurecido, é a antessala do desinteresse. Ele começa a olhar para você não como mulher, mas como estrutura, como algo que estará ali, aconteça o que acontecer. E nesse momento, ele já não te busca, apenas conta com você. E contar com alguém é diferente de ser atravessado por alguém. Contar é passivo. Atravessar é psíquico. É o que gera marca. É o que prende o olhar mesmo quando tudo ao redor grita para esquecer. Muitas mulheres tentam ser lembradas sendo úteis. Tentam ser desejadas sendo indispensáveis. Mas o desejo não nasce da função. Ele nasce da sensação de risco. A mulher que ele não consegue decifrar, que o desconcerta sem intenção, que mantém dentro de si algo que não pode ser comprado com afeto. Essa ele não esquece, porque ela não tentou se justificar, porque ela nunca se ofereceu como garantia, porque ela não precisou gritar para ser ouvida. Ela apenas foi, e isso foi mais do que suficiente. A presença dela ativou nele não a lógica, mas o instinto. E o instinto, uma vez acordado, cria raízes que nenhuma ausência consegue arrancar. Você pode ter sido doce, presente, constante, mas se ele nunca teve que se perguntar se você ainda o desejava, ele também nunca precisou se reinventar para te manter. O masculino, quando seguro demais, adormece. Para que um homem permaneça vivo dentro da relação, ele precisa se ver desafiado por ela, não com jogos ou punições, mas com a presença de uma mulher que não tem medo de ir embora, que não se dobra ao menor sinal de rejeição, que não negocia seus valores para manter alguém que sequer percebe o valor dela. Essa mulher não precisa ameaçar. Ela apenas existe com tanta inteireza que sua ausência seria um colapso. É nesse ponto que a maioria se perde, quando começa a negociar sua essência em troca de migalhas emocionais. Quando começa a sorrir sem vontade, a ceder sem convicção, a aceitar menos do que merece, apenas para não ficar sozinha. Mas estar acompanhada de alguém que não te vê é a pior forma de solidão,
é um exílio interno, e ele percebe. Percebe que você está ali mais por medo do que por escolha. E ninguém deseja aquilo que carrega cheiro de desespero. A atração nasce da liberdade, do gesto que não implora, da palavra que não força, do silêncio que não mendiga. Você quer ser lembrada? Não se mostre o tempo todo. Você quer ser desejada? Não esteja disponível a qualquer custo. Há algo de sagrado em se preservar, em não se colocar inteira sobre a mesa antes que ele tenha mostrado com clareza o lugar que está disposto a te oferecer. A mulher que desperta o inconsciente de um homem é aquela que, mesmo amando, jamais se perde no amor. Ela toca, mas não se dissolve. Ela envolve, mas não se entrega ao ponto de desaparecer. Porque ela sabe, o amor que vale é aquele que não apaga, é aquele que ilumina quem ela sempre foi. Algumas mulheres ainda acreditam que, se forem boas o bastante, ele ficará. Que se forem compreensivas, presentes, amorosas até o limite da própria dignidade, ele finalmente enxergará o valor que tem. Mas o inconsciente não responde à bondade. Ele responde à intensidade simbólica. A mulher que é apenas boa, previsível, racionalmente perfeita, não toca as camadas profundas do desejo masculino. Ela é admirada, respeitada, mas não é lembrada nos silêncios. Não é procurada nos momentos de ausência, porque a lembrança, aquela que atormenta, que invade sonhos, que inquieta o corpo, não nasce da paz. Ela nasce do abalo, do impacto, da marca que ficou sem nunca ter sido completamente decifrada. O homem pode viver ao lado de uma mulher por anos e nunca ter sido realmente tocado por ela. Porque tocar, neste nível, não é físico, é psíquico. É despertar nele algo que nem ele sabia que existia. É fazê-lo se ver diante de um espelho que o desafia. A mulher inesquecível não é aquela que se molda ao homem, mas aquela que o desestabiliza com sua própria inteireza, que o confronta sem levantar a voz, que o desconstrói apenas sendo. E ele sente, mesmo sem saber explicar, que diante dela precisa crescer, porque ela não o precisa, porque ela o escolhe. E ser escolhido por alguém que pode ir embora a qualquer momento é o tipo de poder que o mantém atento. Você talvez nunca tenha aprendido que pode amar sem se dobrar, que pode cuidar sem se anular, que pode ser gentil sem se tornar previsível. A mulher que conhece sua profundidade sabe que o amor não precisa de esforço para existir, mas precisa de coragem para não se perder. E essa coragem começa quando você entende que não precisa ser tudo o tempo todo, que não precisa suprir cada ausência, antecipar cada gesto, consertar cada silêncio. O homem que te deseja de verdade não busca perfeição, ele busca alma. E a alma não se encontra onde tudo já foi revelado. Ela se esconde, se preserva, se insinua, mas não se oferece. Freud dizia que aquilo que é recalcado não desaparece, retorna. E com o desejo é o mesmo. Aquilo que não se resolve plenamente, permanece. A mulher que não se explica demais, que deixa rastros em vez de mapas, que não oferece garantias, mas presença consciente, é aquela que ele continua sentindo, mesmo quando jura ter esquecido. Porque ela deixou nele um espaço em aberto. E o inconsciente detesta espaços em aberto. Ele volta para preencher, volta para entender, volta para tentar dominar o que sempre escapa. E é esse escapar que a mantém viva dentro dele. Não se engane, a paixão não resiste à previsibilidade. O afeto pode sobreviver, sim. A rotina, o costume, a ternura. Mas aquilo que faz o coração acelerar, aquilo que o faz olhar de novo, mesmo depois de meses, só vive no território do inesperado. E o inesperado não nasce de um personagem, nasce de uma mulher que se conhece, que sabe que sua ausência tem peso, que seu silêncio é linguagem, que sua retirada pode ser mais poderosa que 1000 declarações. A mulher que ele teme perder não é a que sempre esteve lá, é a que, estando, nunca se esqueceu de si. E talvez, no fim de tudo, o que resta não seja o que você fez por ele,
mas o que você fez por si enquanto ele ainda estava ali. Talvez a memória mais viva não seja a dos beijos, das promessas, dos gestos, mas da forma como você se manteve de pé diante das ausências. Como você se lembrou de si quando ele te pedia tudo. Como você parou de dar quando percebeu que estava sendo esvaziada. Porque essa força, essa lucidez quase dolorosa, é o que o faz um dia parar e desejar voltar. Não para o que vocês foram, mas para aquilo que nele só você conseguiu despertar. Talvez agora, em silêncio, algo dentro de você esteja começando a se reorganizar, como se velhas ideias estivessem perdendo o sentido, e um novo contorno começasse a emergir, não como resposta, mas como presença. Porque o que você acabou de ouvir não é apenas sobre homens ou sobre amor, é sobre você. Sobre o modo como você se enxerga quando ninguém está olhando. Sobre a mulher que existe quando o espelho emocional do outro não te devolve mais nenhuma imagem. Essa mulher que sobrevive ao abandono, que renasce da ausência, que reaprende a se bastar, ela não precisa ser lembrada. Ela é impossível de ser esquecida. O que atrai nunca foi a doçura, sem limites, nem a presença sem ausência. O que prende é o espaço não preenchido, o gesto inesperado, a alma que não se curva. A mulher que marca um homem para sempre é aquela que, mesmo amando, continua sendo um território que ele não pode colonizar. Porque ela não é abrigo, é travessia. Não é fim, é início. Não se molda ao desejo dele, mas convida o desejo a se perder nela. E essa perda, simbólica, misteriosa, incontrolável, é o que o faz voltar. Não para repetir, mas para tentar. Mas, uma vez entender o que nunca foi dito em palavras. Se você chegou até aqui, algo em você já sabe. A chave nunca esteve em oferecer mais, mas em sustentar o que não se vende. Aquilo que é seu. A voz que você cala para agradar, a intuição que você ignora para não perder. A vontade que você reprime para caber em espaços que sempre foram pequenos demais. Há uma fúria sagrada na mulher que decide não se apagar. Um brilho antigo, feroz e sereno que não precisa provar nada, apenas existir. E essa existência, quando verdadeira, transforma qualquer ausência em presença, qualquer silêncio em linguagem. Então leve isso com você. Você não precisa ser aceita. Precisa ser reconhecida, e reconhecimento só acontece diante do que é irredutível, indomável, inteiro. Que você não tenha mais medo de se retirar quando não for vista, que você não peça mais permissão para sentir, escolher, recusar, porque quando você se mantém fiel à sua profundidade, o mundo muda de frequência ao seu redor. E o homem, certo? Não será aquele que te deseja por carência, mas aquele que respeita o seu mistério como quem entra num templo, com reverência e olhos fechados. Se este vídeo te tocou de algum modo, se provocou memórias, pensamentos, verdades escondidas, então este espaço também é seu. Curta, comente e compartilhe com quem precisa lembrar que amor nenhum vale o preço do esquecimento de si. E se inscreva. Não para seguir, mas para pertencer, porque aqui cada palavra é um espelho, e quem se vê, nunca mais volta a ser o mesmo.